Página 113, o anabatista donatista Macróbio. Bom, vamos agora ao ano 400 da era cristã. Próximo do ano 400, as igrejas anabatistas eram consideradas cismáticas e não heréticas. Agostinho de Hipona, no ano 411, as declarará heréticas. Neste período encontramos igrejas que viviam alguns momentos de perseguição e outros de tolerância. Próximo do ano 400, o bispo católico Optatus de Mileto, em sua obra Contra os Donatistas, livro 2, escreveu contra os donatistas e fala de diversos anabatistas donatistas, entre eles um chamado Macróbio, que vivia nos seus dias. Então, para você conhecer os cristãos da época, você tem que recorrer a quem? Aos escritos dos católicos, porque os cristãos não tinham liberdade para escrever, né? Veja o que ele diz, ele escrevendo para Macróbio. Mas você alega que também tem algum tipo de festa na cidade de Roma. É um ramo de seu erro crescendo de uma mentira, não da raiz da verdade. Em uma palavra, se Macróbio fosse perguntado onde ele se senta na cidade, ele seria capaz de dizer sobre a cátedra de Pedro. Ele está dizendo, nós é que estamos assentados na cátedra de Pedro. Nós sabemos que isso é mentira. Pedro não organizou uma igreja e que ela fosse a principal igreja que Jesus iria ter aqui na terra, a sede das igrejas. Isso não existe. Ele prossegue. Duvido que ele tenha posto os olhos nele, e cismático que ele é, ele não se aproximou do santuário de Pedro, contra o preconceito do apóstolo que escreve, comunicando-se com os santuários dos santos. Eis que em Roma estão os santuários dos dois apóstolos, que seria Pedro e Paulo, né? Você pode me dizer se ele foi capaz de abordá-los, ou se desejou nesses lugares onde, como é certo, estão esses santuários dos santos? Bom, comentar aqui sobre esse santuário dos santos, se você pesquisar na internet o túmulo de Pedro, você vai encontrar, tem até fotos, porque arqueólogos escavando lá o templo católico, lá em Templo do Vaticano, né? A sede do catolicismo, foram escavar lá e encontraram um túmulo de Pedro, e tem um troféu lá, que na época os sacerdotes pagãos de Roma ainda colocaram, né? Matamos o líder do cristianismo. E eles construíram essa sede lá em cima daquele local dedicado a vaticanos. E por que o cemitério dos cristãos estavam lá? Porque Nero, os cristãos que ele matava, ele sepultava lá nesse templo, nesse monte, tá bom? Então os católicos foram e construíram o seu templo exatamente nesse monte dedicado a essa divindade chamada Vaticanos. Ele prossegue. Portanto, segue-se que seu colega Macróbio deve confessar que ele se senta onde outrora se sentou em Cópios. Ele vai citando aqui diversos, vamos dizer, bispos lá da igreja dos donatistas, né? Aí assim que a gente toma conhecimento desses bispos, né? Ele diz, e se o próprio Encólpios pudesse ser questionado, ele diria que se sentou onde antes dele estava Bonifácios de Bala. E se Bonifácio pudesse ser questionado, ele por sua vez responderia que estava sentado onde estava Vítor de Garba, que algum tempo antes de seu povo invejoso da África para alguns andarilhos. Como você explica que seu partido não tinha um cidadão romano como bispo em Roma?
Como é que aquela cidade eram todos africanos e estrangeiros que se conheceram depois uns aos outros. Ou seja, ele está exaltando o fato dele e da igreja dele estar em Roma, quando na verdade nós sabemos que não existe nenhuma honra nisso, né? Na verdade existia era um paganismo ali, ok? Naquela cidade, né?